Ó, gente, estamos voltando para a segunda parte da aula. Sheik, por todo embasamento que o senhor passou de Sharia, de Alcorão e de lei, então parece que as coisas são claras com relação ao Islã. Não há meio termo. Ou é assim ou é assim, em termos de lei. Agora, por que há tanta dissidência? Por que há tantas formas de compreensão? Xiitas, sunitas, alauítas, cada um interpreta o Alcorão, a Sharia de um jeito. A religião islâmica ela é clara. O Alcorão, eu acho que é importante já iniciar, através da sua fala, iniciar as bases da jurisprudência, né? Primeiro, a primeira fonte é o Alcorão, perfeito? E o Alcorão, ele citou tudo que é imutável. Então, as regras imutáveis estão no Alcorão Sagrado. Ok? A oração. Ninguém pode falar que a oração não é obrigatória. O zakat, que é o imposto. Então ninguém pode falar que... Você não vai ter ninguém, nem xiita, nem sunita, nem alauíta, nem... Se falar, deixa de ser muçulmano automaticamente. São questões, leis pétreas que dizem, né? É isso? Olha lá, tem uma advogada ali, ó. Lei pétrea. Cláusula pétrea. Não tem como modificar, e aí é contra o Alcorão. Então não tem como a pessoa. Porém, no Alcorão, na legislação, o Islã ele não deixou nada que é essencial sem falar. Então ele não deixou nenhuma dúvida quanto a isso. Então não tem dualidade, duplo entendimento. Não, está claro. Tudo que é essencial está claro na Sharia. Não tem como. Agora, a religião também ela deixou aberta questões secundárias. As questões primárias já não tem divergência nenhuma. A oração são 5 vezes ao dia. Se vier qualquer muçulmano, o dito muçulmano, e quiser falar, não, como nós estamos no Brasil agora, e tem um descontinho para brasileiro, então são 4 orações. Não tem como. Ou vem uma pessoa lá de Meca e falar, não, aqui Meca é o berço, nossa fé é lá em cima, nós vamos rezar 6 vezes. Não tem. São 5 e pronto. Essas são as orações obrigatórias e pronto. Não tem como mudar, não, por mais que a pessoa se denomine qualquer denominação. Ok? Porque isso está claro. O que o Islã abriu para pesquisa? As questões secundárias, que não são essenciais. Você vai ver, por exemplo, abrindo espaço para pesquisas. E aqui, porque se tivesse tudo pronto, o ser humano, o muçulmano não teria mais o que aprender. Pronto, já está definido e é isso e tal. Mas Deus abriu também espaço e deixou espaço para questões novas, que ao passar do tempo, com a mudança de culturas... Tem a questão da jihad também, da interpretação. Elas foram aparecendo, que não haviam na época da revelação do Alcorão, e nem da Sunna, que vieram posteriormente, por exemplo, a clonagem. Perfeito? Então, aqui cabe o quê? A pesquisa. Então, aí vem o pesquisador, que é o sheik, que é o alim, que vem estudar, apoiado, não necessariamente o sheik, o sábio da época, ele tenha que ter o conhecimento científico também. Mas ele pode se apoiar em cientistas da época que conheçam esse fato e se apoiar
nesses pesquisadores, cientistas, para se chegar à finalização de um parecer jurídico, que vai ser ou uma fátua momentânea ou uma fátua geral. Isso depende da época, depende também da questão que está sendo julgada, que está sendo pesquisada. Então, as questões básicas, o Alcorão já citou e o profeta já deixaram claras. Não tem dúvida quanto a isso. E não tem... Então, essas são a base da religião. Esse é o alicerce. O alicerce está muito claro. Agora, a divergência, e aí entram as 4 escolas. Se você ver as diversas escolas, né, todas as escolas de jurisprudência, elas giram em torno das questões secundárias, não das primárias. Pois não. Precisa falar no microfone para todo mundo escutar. Pela ignorância em relação ao sheik, tem um papel de juiz? O juiz, ele é um sheik. O juiz é um sheik. O juiz, ele tem que ser um sheik. O sheik é aquele que estudou a religião, que estudou a jurisprudência islâmica. E aí se aprimorou mais e virou um juiz. Certo? É um estudo mais específico. Mas o estudo do sheik é para juiz. O Tariq Ramadan, ele é sheik? Ele fez formação de sheik? Me falta essa informação, eu posso me certificar. Porque ele estudou em Al-Azhar. Sim, em Al-Azhar você tem outras formações, não só de sheik, né? Sim, isso. A jurisprudência é um estudo, é uma faculdade, é uma formação acadêmica, onde você vai estudar estritamente a legislação islâmica, a Sharia, o Alcorão, tudo isso que eu estou falando aqui, a pessoa vai se especializar na legislação islâmica, igual medicina. É uma formação. Igual a engenharia. Aqui, a jurisprudência são julgados dos tribunais. É um pouquinho diferente, né? Nós chamamos de jurisprudência, mas na realidade é Sharia. Sharia é estudo de toda a religião. Sharia engloba toda a religião. Estuda o Alcorão, estuda a Sunna, estuda todos os pormenores. Por isso que ela não tem fim. Ela não tem, não se encerra. É uma formação acadêmica de 4 anos, mas ela se estende por mestrado, doutorado, pós-doutorado e continua assim por diante, porque é inesgotável. Porque o nosso juiz aqui, como em qualquer outro lugar do mundo, utiliza também de cientistas, de médicos, para poder julgar dentro a mesma do coisa. caso, a mesma coisa, né? Mas todo juiz, ele é advogado. Não é isso? Ele estuda as leis. Não necessariamente advogado, fez o curso de Direito, né? Sim, não advogado, tem uma diferença. É senso comum aqui, para falar. Perfeito? Então, primeiro... Certo. Dentro da religião islâmica, você tem a faculdade de Sharia. Sharia, a jurisprudência islâmica. Certo? Que vai enfatizar, dar ênfase, né? Mais as leis, as escolas, isso pode, isso não pode, princípios da jurisprudência e assim por diante. Você tem a faculdade de Alcorão, que estuda a interpretação dos versículos alcorânicos, que a jurisprudência necessita da interpretação desses versículos, da explicação deles, da exegese deles. Então tem a forma de ler o Alcorão, as regras da leitura, né, do Alcorão e assim por diante. Você tem uma outra faculdade que seria a divulgação. Aí dá ênfase à forma de divulgação, como se fosse relacionamento público, por exemplo, relações públicas.
como chegar, como levar a religião, como fazer a divulgação. Porque não necessariamente a pessoa que sabe das leis tenha condições de divulgar. E assim, são especialidades dentro da jurisprudência islâmica, dentro da religião islâmica. Aí você tem a faculdade de Hadith, por exemplo, que vai estudar estritamente a história da compilação, a história do Hadith, da Sunna, e assim por exemplo, vai dar ênfase a isso. Isso não quer dizer, mas todos eles estudam de modo geral tudo, mas se especializam cada um numa área e um precisa do outro, um complementa o outro. Não tem como por isso que o estudo geral, as matérias, elas existem, mas dá-se mais ênfase, por exemplo, na faculdade de Sharia, mais às leis. Então, as disciplinas ligadas às leis é maior do que no Alcorão. Por exemplo, tem a faculdade de língua árabe. Aí vai entender a língua árabe, os pormenores e tal, como se fosse literatura árabe. Mas aí também tem o geral, porque tem que entender a linguagem do Alcorão Sagrado. Por que em momentos Deus fala esposa, em outros momentos ele fala mulher? A aula da semana passada. Não, da retrasada. E assim por diante. Então quer dizer assim, similarmente é como se fosse a nossa faculdade de Direito, vamos dizer assim. Pode ser. Pode ser assim. Pode ser. Mas existe as instâncias de tribunais, sim, que acho que é o que ela... Não? Tem instâncias, tem uma organização dentro de um país islâmico, existe sim níveis. Tem o Supremo, tem assim... como a gente pensa, por exemplo, os países, a Arábia Saudita e o Irã, que são, o chefe já disse que não são países teocráticos, está errado dizer que é um país teocrático, é isso? Não sei, assim, para aproximar a gente fala teocrático, mas na realidade é um governo que aplica a legislação islâmica, de constituição islâmica. Então o julgamento, no caso, vai ser dentro dessas leis. E aí tem todo esse trâmite que o senhor está falando. É lógico que a escola do Irã é diferente da escola da Arábia Saudita, então o trâmite... vai ter uma diferença. Outro dia estava perguntando dos Ayatollah, agora eu vou esquecer, mas está perguntando para o Jamal, né? Como é que uma pessoa se torna Ayatollah, né? Tem todo um processo, né? Então é diferente da Arábia Saudita, que você não tem Ayatollah, você tem mufti, né? Então... que tem alguém que está superior aos demais, né? Tem uma cadeia de... É uma organização, uma hierarquia, só que ela é embasada em conhecimento. Quem tem maior conhecimento, teoricamente, devia ser assim. Eu fiquei pensando nesse conflito, né? De vocês são muçulmanos e viver fora de uma legislação islâmica, né? Porque toda a sua vida é pautada... E tem o conflito contrário também, né? De se viver num país islâmico e numa jurisprudência que não é tão islâmica assim, né? Diz que é islâmica. E aí, quando você tem um conflito, você tem que resolver no tribunal... comum. No Canadá, o próprio governo, né, já instituiu um tribunal islâmico para atender os muçulmanos. E aqui no Brasil já está caminhando para isso, não para um tribunal islâmico, mas esses tribunais arbitrários, é isso? De pequenas causas. De conciliação e essas coisas. Sim, também desafogar. A Nádia vai ser também, especialista nisso. Ó. Desafogar, né? Não é isso? Estou certo? Sim, o que eu digo assim, é que com o passar do tempo, se aprimorando isso, começa a abrir outras possibilidades.
né? E aí você vai com essa nova porta, né? Por que não? Mas também supervisionado pela legislação brasileira. Se não for resolvido lá, vai ter que... E é uma forma de desafogar, né? O judiciário. A gente viu agora que o Eid foi, nos Estados Unidos, foi feriado. Já é considerado feriado islâmico. Então, os muçulmanos... não, com certeza. Principalmente em países que você tem essa autorização. Né, aqui no Brasil teve uma juíza, foi um casal muçulmano que brigaram e foram lá. E aí eu não fiquei sabendo, né? E aí a juíza falou, vocês são muçulmanos, né? Os nomes, tá? É assim. Vocês têm um sheik, não tem? Aí já começaram a brigar. E eu quero o parecer dele. Quero entender como é que é. O que ele tem a dizer sobre isso? E ela levou como um instrumento também. Isso é o que dá muito conflito. Eu acho que é o que as pessoas que não compreendem o Islã não entendem. Microfone, Flávio. O pessoal vai xingar a gente daqui a pouco. Entra na jurisprudência, na regra do curso. Fora da regra que nós somos. Não, eu sou na regra. Eu acho que isso gera muito conflito, assim, para as pessoas que não compreendem o Islã e às vezes acabam julgando a religião, né? Porque a religião entra na política, porque existe tanta... Ontem mesmo, até que eu conversei com uma pessoa, e aí ela falou assim, não, porque o muçulmano é muito politizado, né? É diferente. Mas é porque o Islã está em todas as instâncias aí, né, do cotidiano. E aí é muito complicado para uma pessoa que é religiosa ser julgado por uma outra lei que não faz parte aí da compreensão dela, como caso contrário também, como colocou a Franci, né? Conhecendo todo esse esquema, a gente consegue compreender, né, o porquê as pessoas querem o Islã, então, na política aí do país, né, nas leis do país, né, porque esses países que têm 90% aí da população muçulmana, e aí as brigas, acho que aí a gente consegue compreender um pouco assim essas brigas de ideologias, né. Na realidade, parece o que acontece quando querem atacar o Islã é que os muçulmanos querem aplicar a jurisprudência, não é aplicar para o outro. Eu quero a minha vida, eu quero, né? Eu necessito disso porque eu acredito e eu não posso, só isso. Não é aplicar no outro. O outro ele tem a liberdade que ele quiser. É coerência, né? Você vive dentro de um determinado sistema de normas e, de repente, quando você precisa de uma intervenção de fora, vem uma outra coisa para te dizer... eu acho que precisa de uma pesquisa para isso. Eu queria fazer uma pergunta que tem relação com as mulheres em si. Eu estava conversando esse final no ID com uma moça, e aí eu perguntei para ela por que ela não tinha ido para o Egito fazer um curso, né? E ela é uma pessoa super devota, religiosa. Eu disse, não fui porque eu não tenho um wali. Então eu não ponho um wali para ir. Eu falei, mas se você está indo para estudar, você tem essa exigência? Claro que eu tenho. Tem? Então, essa das questões secundárias. Que cabe a pesquisa aqui. Mas a pesquisa o quê? De quem? Dos eruditos, das pessoas envolvidas, que conhecem e aqui pode-se pesquisar. Por exemplo, é uma questão divergente. Entende-se que toda mulher que vai... O profeta Muhammad, ele diz, não é permitido a uma mulher que viaje um dia e uma noite, acima de um dia e uma noite, sozinha, sem um wali. Um wali seria alguém que seja o seu tutor, protetor, responsável, como o pai, o irmão, o marido, o filho, o esposo. Por quê? Por uma questão de segurança dela. Então, ela precisa de um segurança. Mas aqui cabe o quê?
Ah, mas ela está indo de avião e ela já sabe como é que é o trâmite, ela vai de avião, vai chegar, vai subir, vai ficar tanto tempo no aeroporto. Existe uma segurança? Então, qual que é a finalidade? Aqui cabe, algumas pessoas levam ao pé da letra essa questão. Eu não viajo sem o Wali. Então, pode cair o mundo, não vou viajar sem o Wali. O Wali é o tutor, né, o seu responsável. E outros falam, não, qual que é o motivo? Ah, vamos lá para o motivo. Ah, o motivo é a segurança. Ok. Então, se for uma questão segura, então essa lei caiu por água, já caiu. Já caiu? Não, e aí ela argumentou então, que o filho de 11 anos poderia ser, mas se é uma questão de segurança... Se atingir a puberdade. Mas se é uma questão de segurança, como é que uma criança de 11 anos vai proteger? Não na realidade de proteger, mas ele pode gritar, ele pode espernear, ele pode... porque é responsável, Francis. Eu sei. A gente tem que não entre no campo da emoção. Não entre no campo da emoção. Eu tenho que fazer, porque o pessoal lá online, eles são tudo assim. Então eu tenho que fazer, reproduzir. Meus irmãos online, não entre no campo da emoção. A gente está falando em razão, no campo da razão. Por favor, não deixe aflorar a emoção nesse momento, a paixão. Eu sou a própria paixão, pronto. Mesmo assim, não permita. Por quê? Mas aí ninguém assiste a aula. Precisa ter razão. Vamos fazer uma divisão de campo? Gente, lá de cá é total razão. Não, equilíbrio. Lá de cá equilíbrio é aqui, equilíbrio ali. Não pode. É equilíbrio aqui, equilíbrio aqui. Na realidade, e aí a gente vai... Essa questão, ela entra em todas as questões, em vários âmbitos. Por exemplo, ir para o Hajj, ir para a peregrinação à Meca. É uma obrigação de todo homem e mulher. Tá, uma mulher que não tem nenhum tutor na família dela. Mas se ela tiver 45 anos, ela já pode, gente. Yes. Sozinha não. Pode, já tem um documento. Quer que eu mostre? Sozinha ela não vai. Você já me mostrou, tem um documento da Arábia Saudita que uma mulher acima de 45 anos já pode fazer o Hajj. Sozinha não vai. Só se Isso é uma coisa secundária. Não, só se for em grupo. Tem uma carta, chefe. Verdade. Sozinha não vai. Fica tranquilo. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Ela não vai. Ele está olhando para mim, não vai, assim, eu vou, chefe. Não, a mulher, se ela não tiver num grupo, ela não vai, porque não é dado, não é permitido. Agora, tem um grupo chamado, da jurisprudência islâmica, um grupo seguro. Qual que é o grupo seguro? Um grupo de mulheres. Se for um grupo de mulheres, ela está em segurança. E assim... por diante. Então, são as questões secundárias, por isso que entra aqui a questão da pesquisa. Não são questões primárias. Ainda bem, são secundárias. Secundárias a ordem, derruba logo. Presta atenção, a ordem inicial, ela é essencial. É essencial. Mas se não tem perigo, então você sozinha poderia... Sozinha não vai. Então... É isso que você não está entendendo. Sozinha, essa é a lei inicial. O que acontece? Não estou falando do Hajj. Estou falando em do qualquer, curso. até a Umra. Ai, como é difícil ser mulher, Jesus. Não, pelo contrário. Difícil. A religião está pensando na sua segurança. Pois não. Em países que são majoritariamente sunitas, como Iraque, Síria, como que é julgado um xiita, por exemplo? Onde tem, por exemplo, no Líbano, você tem tribunais para cada grupo. Os sunitas, os xiitas, cada um tem um tribunal que os julga. Se atentar contra alguma coisa sunita, é xiita que julga ou é... Não, aí é a lei do país, a lei geral. Quando é questão religiosa,
Aí é tribunal específico. E quando é uma questão geral, uma agressão e outras coisas mais que são gerais, né? Roubou, essas coisas, aí entra na legislação geral do país, que serve para todo mundo, que é única para todos. Casamento, divórcio, aí é segmentado. Ok. Eu não conheço bem essa parte no Irã. Eu não conheço bem, eu não posso falar. O quê? Eu não De julgamento? conheço. Não, eu, pelo que eu já andei lendo, no Irã você vai ser pelas leis deles, qualquer pessoa. Não é só os muçulmanos. O julgamento Só tem uma legislação lá, Sim, é isso? É É igual à Arábia legislação deles. Saudita, então. As pessoas têm que conviver se estão lá. É lógico que, por exemplo, você tem judeus, você tem cristãos, você tem outras religiões dentro do Irã. Mas é lógico que as questões gerais do governo, elas dirigem o país, né? Não é só um grupo religioso, né? Perfeito. Tudo bem? Já deu para explicar? Então, o Alcorão é formado por 114 suratas, levou 23 anos sendo revelado. Os versículos e as suratas eram reveladas de acordo com os acontecimentos ao longo desses 23 anos, 13 anos em Meca e 10 anos em Medina. 13 anos em Meca, falava-se, os versículos e as suratas reveladas, falava-se muito pouco de leis e falava-se mais do fortalecimento da fé e da crença em Deus e da história dos povos passados, uma forma de fortalecer a fé do indivíduo. E a questão da unicidade de Deus, fala bastante da unicidade de Deus. E porque até então não havia um Estado islâmico, não havia um governo islâmico. E aí quando os muçulmanos, o profeta viaja, né, migra de Meca e vai para Medina, quando ele chega em Medina já estabelece um governo islâmico. E é a primeira vez que se estabelece esse governo islâmico, e aí há necessidade de o quê? De uma sede, e a mesquita era a sede. E aí existe a necessidade de uma estrutura governamental. Então precisa de embaixadores, você precisa de construir relações, manter relações diplomáticas, né? Eu estou tentando trazer ao nosso cotidiano hoje, a nossa visão hoje, né? Nossa convivência hoje. E aí precisa de exército, e aí também precisa de leis. E aí começam, ao longo de 10 anos, a maior característica dos versículos revelados em Medina, durante esses 10 anos, são leis, são regras. Isso pode, isso não pode. A bebida alcoólica, por exemplo, ela foi sendo proibida em 3 etapas. Não foi de uma forma veemente e única. Por quê? Porque respeitando a natureza do ser humano. Porque seria difícil para as pessoas deixarem algo que elas praticavam há muito tempo e de repente não pode, de repente do nada. Então foi-se em 3 etapas, amenizando, treinando as pessoas, preparando as pessoas para a proibição final. E aí vem as questões de regras em época de paz e época de guerra. A primeira coisa que o profeta fez, ou das primeiras questões que ele fez em Medina, haviam 3 tribos judias que viviam aos arredores de Medina. E aí o profeta, ele vem e faz um acordo de paz, de não agressão. Porque não havia guerra entre eles, entre os 2 lados. Mas um acordo de não agressão mútua. E aí, isso é o quê? São acordos, hoje chamaríamos de acordos internacionais. Relações, né? Os acordões. E aí,
fez de não agressão mútua e que não poderiam ajudar ninguém inimigo a atacar os muçulmanos e nem os muçulmanos fazer o mesmo. E aí então estabeleceu-se o quê? Essas regras, essas leis que estão dentro da jurisprudência. A jurisprudência vai falar, esse acordo é válido, esse acordo não é válido. Perfeito? Então, ela que vai reger os muçulmanos nesses acordos e nessa aplicação, né? Formou-se um exército. Primeira vez que os muçulmanos formam um exército. Havia um censo. E assim vai, porque você já tem uma estrutura. Então, aqui existe também uma comunicação, né? Cartas enviadas aos demais líderes daquela época, Império Persa, Império Bizantino, Abissínia, e aí do Iêmen, e assim por diante, né? Damasco, onde haviam líderes, Egito, e assim por diante. Então você começa a criar laços diplomáticos entre outros, o que chamaríamos hoje como sendo relações com outros países. Quem que rege isso? É a jurisprudência islâmica, é a Sharia. E aí o profeta, nesse momento, ele é o governante. Então, o que ele fala é legislação, como era na época de Meca. Então, o Alcorão, com esses 114 versículos, 114 suratas, ele tem todas as regras gerais ali contidas. Então, é a primeira, é a fonte principal da legislação islâmica. São 6.342 versículos, né? Esses versículos, mais ou menos 100 e poucos versículos, fala de violência. Falam de violência, né? Se você ver, realmente, mas eles falam dentro de um contexto. Quando alguém quebra o acordo, um armistício, por exemplo, como aconteceu na época do profeta, as consequências são essas. Então, por quê? Para preservação e proteção. Então, muitas vezes você usa a violência mas são 100 e poucos versículos. E o resto dos 6.000 versículos falam sobre o quê? Às vezes, os críticos da religião islâmica citam a religião como é uma religião de violência. Basta ver 100 e poucos versículos. Sim, basta ver a Constituição brasileira e o que ela fala em época de paz e época de guerra. Um soldado brasileiro que der as costas ao inimigo, o que acontece numa época de guerra? Tem a corte marcial? Tem pena de morte? O soldado, em qualquer lugar do mundo, quando ele é treinado a fazer carinho no inimigo ou a matá-lo? Quem é que garante isso? Quem é que ordena isso? A obrigatoriedade do alistamento militar, ele treinar a matar, não é isso? O soldado, ele treina o quê? A matar. Mas ele está protegendo. Não, independente se é justo ou injusto. Mas ele está treinando o quê? A violência. Por quê? Porque a violência também pode ser usada para manter a paz. Na realidade, eu não estou treinando para brigar, com a intenção de brigar. Mas é que se eu for agredido, eu posso me defender. Eu sei como me defender. Então, muitas vezes, você usa da violência, ou do treino, né, conhecer a violência, para que haja paz. Isso qualquer Estado, qualquer país, qualquer Constituição garante a legítima defesa. Então, a religião islâmica também, ela tem leis para época de guerra e época de paz. E na época de guerra, não faz carinho no inimigo. Porém, mas não mata o inocente, né? Não é aquela passagem. Perfeito. O inimigo aqui é o agressor.
Então, a religião ela é muito clara nisso. Natal inocente como a... Quem é meu inimigo? Quem é? É o agressor. É aquele que está apontando a arma para mim. Aquele que quer para mim e para a minha nação e para para os inocentes, a injustiça. Não os filhos dele, não as propriedades dele, não a fazenda dele, não as plantações dele, não os animais dele, não os filhos, não, ninguém diz. Ele que está apontando a arma para mim, o agressor. Então, qual que é a ideia da religião? O que ela prega? Que eu cesse a agressão. Esse é o objetivo final, cessar a agressão. A partir do momento que eu cessar a agressão, porque o intuito, o objetivo não é matar o outro, é cessar a agressão. Uma vez encerrada essa agressão, eu não posso mais ir além disso. Porque o intuito, o objetivo final é cessar a agressão. Perfeito? Então, a religião é muito... E aí, também existe a Sharia, que é muito vasto. São níveis. Se uma pessoa está me agredindo, independente com qualquer coisa, e eu puder cessar essa agressão com a palavra, eu sou proibido de usar o tapa. Eu sou proibido de usar outras formas, outra metodologia. Se a palavra já basta, eu sou proibido de usar a arma. Então é gradual. Por quê? Porque o intuito não é agredir o outro. É cessar a agressão do outro. É legítima defesa. Porque aí senão eu passo a ser o agressor. Se eu ultrapassar os limites que a religião, que a Sharia me permite, então a Sharia ela vem para organizar até o exército. E as leis de guerra e de paz. Quem melhor do que Deus para colocar, o Criador que sabe da nossa natureza, para colocar regras que atendam à nossa natureza, sabendo exatamente como cada um de nós funciona na sua razão e nos momentos de emoção. Os limites de cada ser humano. Então o Alcorão ele vem nesses versículos, ele esclarece esses 6.342 versículos, esclarece as regras gerais da jurisprudência islâmica. Aqui não existe tradução do Alcorão, e sim explicação, significados. A gente não... é bom explicar isso. Na religião islâmica nós não acreditamos e não aceitamos a tradução do Alcorão, porque não tem como traduzir o Alcorão. O que nós traduzimos é a explicação do Alcorão. Então, a explicação do Alcorão, ou o significado do Alcorão traduzidos para a língua portuguesa. Eu não traduzo o Alcorão, porque é impossível traduzir o Alcorão. Por exemplo, como é impossível? Porque não tem como. A palavra em árabe, haya, é uma palavra só. Se eu for traduzir para o português, eu vou precisar mais ou menos 10 palavras. Como é que eu vou conseguir traduzir isso? Pudor, timidez, acanhamento, vergonha, timidez, não sei, e aí vai. Tudo isso é haya. E nenhuma delas sozinhas conseguem explicar a palavra haya. E em árabe ela é usada em várias formas, haya, e você tem todos esses significados juntos, dependendo do contexto. Imagine outras palavras. Aquele versículo que as pessoas adoram usar, né, de que o homem pode bater na mulher, né, que está no Corão. E aí tem a palestra do Sheikh Yusuf, que ele diz que não é bater na palavra no árabe. Ele dá, ele dá um outro significado que não é bater, mas não é chamar a atenção, é tomar... Repreender. Admoestar. Que aí as pessoas traduzem como o homem pode bater na mulher. Não.
Se pudesse bater o profeta Muhammad, ele seria exemplo nisso, seria o primeiro a fazer. E os relatos das esposas dizem: o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, nunca levantou a mão para nenhuma das suas esposas, e nem filhas, nem filhos. Além disso, você tem outros relatos que falam sobre, e o profeta Muhammad, ele diz, não é generoso um homem, não pratica a generosidade como mulher, a não ser um generoso. E nenhum e não se pratica eu estou tentando traduzir, né? E não humilha, né, uma mulher, a não ser uma pessoa também humilhante, ou humilhada, ou uma pessoa vil, a não ser uma pessoa vil. Então, qual que é o intuito? Quando fala dessas coisas de admoestar, o Alcorão, ele fala, se houver um problema entre o casal e a mulher estiver teimando, ou for algo grave, por quê? Porque a religião, ela busca sempre a conciliação. E o divórcio sempre é a última opção. Então, nós procuramos sempre as coisas. Hoje em dia, não deu certo, separa. Não. Para a gente não deu certo, conserta. Vai consertando. Aí não teve jeito, aí no final. Agora, tendo possibilidade de consertar, conserta-se. Portanto, que o Alcorão, ele vai falando, então, que o homem, isso se a mulher estiver errada. Se a mulher estiver teimando ou alguma coisa. E aí, primeiro, trazem uma pessoa equilibrada, né, que queira o bem da família dela e o outro da família dele, para conciliá-los. Antes disso, internamente, intimamente, entre o casal. Se conversou com ela e não teve jeito, e ela teimando e continua, ele se separa dela. E certamente a mulher também se separa, vai dormir em outro canto, ou não deixa ele dormir no quarto, e assim por diante. Vão dormir, manda o homem dormir no sofá, e assim se separa, mostrando desagrado, mostrando que existe alguma coisa. E não está falando de violência, não está falando, mostrar que tem alguma coisa errada. Conversou-se, discutiu-se, debateu-se, não tem jeito, mas não falou e isso aconteceu várias vezes na história, na época do profeta Muhammad. Certa vez chegou até o profeta que algumas mulheres reclamaram com as esposas do profeta, que apanhavam de alguns maridos, porque eram esposas do profeta. Então, a esposa do profeta, ela vai levar, elas sabiam que leva, e aí o profeta juntou as pessoas e no discurso ele deu uma bronca geral e chamou essas pessoas como que bate, como se fosse escravo, como se fosse, não sei, como é que se bate na mulher e depois dorme com ela? O que o profeta está chamando a atenção? É para o sentimento dela. Como é que você quer bater nela e daqui a pouco você quer que ela esteja bem com você à noite, ou ter um convívio matrimonial equilibrado? Não tem como. Existe uma mágoa. Então, o profeta, ele chama a atenção para que haja um bom trato com as esposas, e isso não quer dizer que não vai ter discussão, só que ele ensinou, se tiver isso em situações gravíssimas de separação, né, de cama, ou separação de quarto, e assim por diante.
Aí vai. Aí chama um intermediário da família dela, um intermediário da família dele, para tentarem conciliar. Ele vai buscar o quê? Ajuda externa, mas de pessoas que querem o bem do casal. Não que venham para colocar fogueira. Certa vez o profeta discutiu com Aisha. Ah, coitada da Aisha, né? Tinha que ser, né? Teve uma discussão e tal. Só a Aisha que brigava. E aí, concordaram os dois que Abu Bakr, o pai dela, seria um bom intermediário. Um homem intermediário. E aí ele veio para intermediar, e aí ele deu uma bronca na filha dele. Como você desrespeita o profeta? E avançou em cima dela. O profeta falou, vem, não foi para isso que nós te trouxemos aqui. Nós te trouxemos para a gente... Aí depois o profeta disse para ela, viu, eu te defendi do seu pai. Te defendi. Tá vendo? Mas eu gosto da parte da Aisha. Aquela parte que ela sobe no ombro do profeta e fica. Conta essa parte para eles. Essa parte é linda. Certa vez, os escravos, brincando e cantando, dançando na mesquita entre si, né? E aí, a casa do profeta era limítrofe com a mesquita. Então, ela só havia uma porta que separava a casa do profeta, era encostado. E aí, o profeta estava olhando, e aí veio a Aisha, e sobre os ombros do profeta, apoiada nos ombros do profeta, e lógico, o profeta se inclinou um pouco para que ela pudesse ver por cima dos ombros do profeta, e ela ficou assistindo. E aí o profeta ficou cansado, né? Aí ele olhou para ela e falou, você está satisfeita, Aisha? Ela falou, não. Adoro, aí ela ficou. E aí ele ficou. Até que ela disse... Tá vendo como precisamos de homens como profeta? Aí ela disse, agora estou satisfeita. E aí ela saiu de cima dos ombros do profeta. Depois ela relatando esse fato, ela falou, eu já estava satisfeita na primeira vez, mas eu queria ver até onde ele aguentava. Até onde ele teria paciência comigo. E esse era o caráter do profeta. E se o profeta é legislador, isso é legislação. É assim que nós temos que tratar. E os homens tratarem suas esposas e as esposas tratarem os seus maridos. E o profeta, ele fala, até na educação sexual, ele fala que a Sharia, ela explica e determina que a relação sexual não é somente para procriação, mas sim também para prazer. Para prazer. E o profeta, ele fala, e prazer dos dois. Isso é educação sexual, isso está dentro do Alcorão, dentro da religião islâmica, dentro da Sharia. O Islã, ele falou de tudo, até a forma de ter a relação. Qual súplica fazer, até na lua de mel, nas núpcias, o que fazer. Como agradar a esposa. O que falar, o que fazer. Como... Você jura que você faz súplica antes da relação sexual? Sim, e uma oração. E faz toda vez que tiver relação antes, há uma súplica. Ó Deus, nos afaste de nós, nos afaste de Satanás e afaste Satanás daquilo que possa nos enriquecer. Tipo, se tiver um filho que nasça dessa relação, que Satanás não tenha interferência, não se aproxime dessa criança. Eu não vou resistir. Socorro. Sério, isso é uma preliminar, é isso? Isso vai antes das preliminares, isso é... Antes. Homem e mulher faz essa súplica? Sim, qual o problema? Tá. O homem na frente, a súplica é feita como? Não, assim? A súplica é feita aos dois, em Aos qualquer dois. lugar. A oração
que é a sunna, né? Ela não é obrigatória, isso não é obrigatório, mas é uma forma de abençoar, porque a relação... Precisa dar tempo, né, Cher? Pensa, né? Não tem... Como é que... Você aplica a religião, é prática. Você vai se acostumando a fazer isso e você se vê fazendo isso automaticamente. Faz parte. Isso faz parte de você. Passa a fazer parte de você. Dentro do Islã não tem tabu. Não tem tabu. Fala-se de tudo. Fala-se de tudo. Não temos tabu. A Sharia não tem tabu. Tá vendo, gente? As perguntas que eu faço não tem tabu. Ele fala socorro, mas ele está acostumado. Porque, na realidade, o profeta, até nas núpcias, o profeta ensina que o homem, que ele não avance em cima da sua esposa, mas que ele a alimente, que a agrade, que faça carinho nela, que a seduza. E assim por diante. E aí, até nos finalmente, o profeta ele diz que se o homem ejacular antes da mulher, que espere, que tenha paciência, até que ela sinta o que ele sentiu também. Isso, eu estou falando de coisas que foram colocadas, que foram faladas, que foram estabelecidas na Sharia há 1400 anos atrás. Não é de hoje. Ok? Não é ontem, não são 10 anos atrás, 20 anos atrás, nem 100 anos atrás. Essa educação gente? sexual... E aí demorou 500 anos para descobrir o que era um orgasmo, tá vendo só? Tem mulheres que morreram sem descobrir o que é um. Então, por quê? Porque o Islã entende que a mulher é parceira do homem. E ela tem tanto direito ao prazer, tanto físico, como o homem. Ela é igual. Eles são diferentes em atribuições, em responsabilidades. Mas, em fé, eles têm a mesma dimensão, têm a mesma capacidade. A não ser que, em alguns momentos, que a mulher tem o ciclo mensal. E aqui também não deixa de ser uma adoração. Porque se a religião, seguir a Deus, é obedecer a Deus, significa que quando Deus ordena que eu reze, eu vou aplicar, eu vou obedecer. E quando ele fala, nesse período, não pode, também é uma obediência a Deus e também é uma adoração a Deus. Então, deixar de rezar quando Deus proíbe, também é um tipo de adoração a Deus. Então, a mulher, e às vezes eu vejo mulheres que ficam chateadas, não estou podendo rezar, eu não estou podendo jejuar, que eu estou... Não, porque ela seguir essas regras também é uma adoração a Deus. Da mesma forma, e a recompensa para ela continua correndo, como se ela estivesse rezando. O profeta, ele nos ensina que a pessoa que na sua juventude adorava a Deus, então ela rezava em pé, fazendo tal. E na velhice, ela não pode mais se inclinar, ela tem que rezar sentada. Ela reza sentada, mas a recompensa é de como quando ela era sã e sadia e podia se inclinar e tal. Então ela recebe a recompensa completa, porque se ela tivesse vigoridade, como é? Vigor, ela rezaria daquela forma. Só que a falta de vigor dela, não a impede. Então não é a intenção dela, a intenção continua a mesma, pura. E assim por diante. Vamos lá. Sabe que tem 20 minutos. Né? Só? Só. Você falar tudo. O Islã em 20 minutos. A Sunna, que nós já falamos que são tudo que o profeta é o conjunto de compilações, de relatos, tanto daquilo que ele falou, que o profeta Muhammad disse,
consentiu, fez, e suas características físicas e morais. Isso se chama hadith. Tudo que é relatado, hadith. Hadith em árabe significa conversa, fala, relato, narração. O hadith, como eu dei uma introdução, né, da outra vez, ele foi passando, né, já na época do profeta já era compilado, né, mas não era muito divulgado porque temia-se que misturasse o hadith àquilo que era ao Corão. Porém, os companheiros, eles, tudo que era ao Corão, eles vinham e apresentavam ao profeta de tempos em tempos, e ele ia orientando e ia corrigindo. E aí, quando o profeta faleceu, as pessoas tinham o Alcorão todo. Muitas tinham de memória e escrito, outras escrito, outras só de memória, e assim por diante. E o hadith, ele tinha sido compilado e também memorizado. O que é o hadith? O Abu Huraira, que é um dos companheiros do profeta Muhammad, que narrou muitos relatos do profeta, mas ele narrou coisas externas da casa dele, da intimidade do profeta. Faltava as coisas internas, íntimas dele. Como é que era? Por exemplo, essa questão como é que era o profeta quando a esposa estava no seu ciclo mensal. Como é que ele tinha relações com ela? Quem narrou isso? As esposas. A maior das esposas que tem maior compilações, maior número de narrações é a Aisha. 2.200 hadiths. E aí ela fala sobre a intimidade do profeta, como é que era. Ela era perguntada e ela dizia: o profeta ajudava as suas esposas, a sua família dentro de casa, costurando até o próprio chinelo. Aisha. Ajudava as esposas nas tarefas de casa. Nasce com Aisha. Com o profeta. E na realidade não é um movimento feminista. É o direito da mulher e o direito do homem. Responsabilidade do homem, responsabilidade da mulher. Tarefas, atribuições que são colocadas, dá a cada qual o seu devido direito. Veio Salman al-Farsi, Salman, ele era persa. Salman al-Farsi, ele era persa e foi visitar seu irmão Abu Darda. O profeta, ele emanou entre os imigrantes e o povo que recebeu os imigrantes em Medina. Ele emanou entre eles, porque os que vieram imigrantes viam, e isso nos remete aos dias de hoje. Já naquela época já havia asilo humanitário, porque os muçulmanos saíram de lá fugidos, porque eles não podiam não podiam praticar a sua religião, e eles foram incomodados até serem expulsos de Meca. E eles foram buscar outros horizontes, onde eles pudessem praticar a sua religião, a sua religiosidade. E encontraram-se em Medina, mas eles largaram tudo. Eles tiveram que deixar toda a riqueza deles, porque para que eles fugissem, eles tinham que dar alguma coisa para o povo hostil, povo de Meca. E muitas vezes era a riqueza deles, tudo que eles tinham conquistado. Então eles deixavam para trás, e muitos eram pobres mesmo e foram embora para Medina. Chegaram em Medina sem nada. E aí eles foram recepcionados pelo povo local de Medina, e aí eles tinham esse asilo. E o profeta fez uma saída, um projeto social grande, que é hermanou entre as pessoas, entre os imigrantes que vinham de fora e as pessoas. Então, cada uma das pessoas de Medina adotou como seu irmão um dos imigrantes. E aí, se ele tinha
um lugar na casa, ele o colocou dentro da casa. E foi dividindo, e o pão servia para os dois, e a refeição para os dois, e assim por diante. E um chamava o outro de irmão. E aí Salman era persa, e era de Meca, né? E aí foi para Medina, e aí visitando seu irmão Abu Darda na casa dele, ele não estava lá, mas estava a esposa. E aí ele viu a esposa largada um pouco assim, desleixada, não muito arrumada, né? Triste. Aí ele disse: por que você está assim triste? Por que você está desse jeito? Aí ela disse: o seu irmão Abu Darda, ele não quer nada dessa vida. E ele disse: como assim? E a questão do pudor, mas ela precisava falar. Por isso que não tem tabu dentro da religião, mas a forma. E aí, de uma forma delicada, ela explicou para ele. Durante o dia, ele jejua. Então, ele jejua todos os dias, durante o dia. E à noite, ele passa a noite toda rezando. Deu para entender? Falei, ok. Aí, quando chegou Abu Darda, era perto do almoço, aí ele recebeu, meu irmão, tal. Aí, faça comida para o meu irmão Salman. Aí ela fez comida, tal, e apresentou, e ele falou, coma. Salman disse para Abu Darda, coma. Ele falou, não, eu estou de jejum. Ele falou, não, só como se você comer. Como é um jejum não obrigatório, ele pode quebrar o jejum, não tem problema. Aí ele quebrou o jejum e almoçou com seu irmão. Ele falou, estava querendo dormir aqui essa noite. Ele falou, seja bem-vindo. Aí no começo da noite, quando foram dormir, Salman foi deitar e Abu Darda foi para rezar. Ele falou, para onde você está indo? Eu vou rezar. Não, deita aqui. Dorme, filho. Aí dormiu. Salman ficou acordado. Daqui a pouco, acordou Abu Darda e quis levantar para ir rezar. Ele falou, não, dorme, continua dormindo. E assim foi a noite toda, e ele falou, dorme. Na hora da oração da alvorada, ele falou, agora levanta, vamos rezar a alvorada. E aí, ele estranhou. De manhã, Abu Darda foi reclamar com o profeta. Olha, Salman foi na minha casa ontem, me impediu de continuar jejuando, me obrigou a quebrar o jejum, e à noite não deixou rezar. E aí ele falou, ele fez isso com você? Fez. Chama ele. Aí chegou Salman. Falou, Salman, Abu Darda está reclamando que você fez isso. Ele falou, é verdade, profeta. Aconteceu isso. Aí ele falou, Abu Darda, não pode. Você tem direito sobre você, a si mesmo, né? O seu ser tem direito sobre você. Inna li rabbika alayka haqqa. Deus tem direito sobre você. Você tem direito sobre você. E a sua família tem direito sobre você. Dê a cada qual seu devido direito. Esse é o equilíbrio. Então, esses relatos são jurisprudência. Narrou isso, já é jurisprudência. Dê a cada qual o seu devido direito. Isso já é uma regra. E assim por diante. Como é que foi transportado isso? Como é que foi transferido? Então vinha o profeta, ou aconteceu com o Salman. Então o Salman ele vai narrar isso. Aconteceu isso. As pessoas que estavam presentes memorizavam isso e iam também divulgar isso. Eu ouvi de Salman diretamente que o profeta disse para ele tal. A pessoa que escutou, então, começou a criar o quê? Uma cadeia de transmissão fidedigna, com regras estabelecidas que davam que protegiam
essa cadeia de transmissão para que não houvesse interferência e nem deturpação das palavras. Para que não acontecesse aquele, como é que é o nome? Fio telefônico? Telefone sem fio. Esse é com fio. E com condições e regras estabelecidas. E assim foi por diante, até que o hadith foi compilado e escrito em livros, e aí foi divulgado, aí não precisava mais ter isso, né? Você já tem o livro compilado que protege qualquer deturpação. Enquanto você tem o original, e é isso que preserva o Alcorão. Nós termos o original entre nós na língua original. Então, qualquer tradução que alguém trouxer, se tiver 3, 4 traduções diferentes, e elas tiverem contradições, não me importa. Eu largo as 4 e volto para o original. Eu vou saber qual delas está certa e qual delas está errada, porque eu tenho o original. Por isso, da preservação da língua árabe, do Alcorão na língua árabe. A adoração a Deus, lendo o Alcorão, só pode ser na língua árabe. Adoração como oração, na oração. O que se usa na oração, só em árabe. Isso não quer dizer que, se eu ler em português, eu não estou adorando a Deus. Estou, porque eu estou buscando conhecimento, entender a religião islâmica e o Alcorão na língua, na minha língua mais confortável. Mas para a questão de adoração, mesmo que eu não entenda o significado, eu tenho que fazê-la em árabe, para manter a originalidade. Perfeito? E aí nós temos uma divisão entre essa cadeia de transmissão. Então, o hadith, essa narração, ela tem de acordo com a cadeia, né? Fulano escutou de fulano, que escutou de fulano, que escutou de fulano, que escutou do profeta dizer isso. Essa cadeia são diferentes cadeias, umas mais fortes que outras e outras mais fracas que outras. Dependendo da característica de cada um dessa cadeia, de cada integrante dessa cadeia. Dependendo da sua idoneidade, religiosidade, memória, força da memória. E também se ele ouviu diretamente da pessoa, que ouviu diretamente da outra pessoa, que ouviu diretamente da outra, que ouviu diretamente do profeta. Quanto mais curta essa cadeia, mais fidedigna ela é e mais forte ela fica. Quanto mais caminhos, por exemplo, o profeta falou e tinha 5 pessoas em volta. As 5 pessoas narraram a mesma coisa para os seus alunos, que narraram para outras pessoas, e aí a cadeia, ela se une aonde? O mesmo conteúdo, narrado de várias formas. Essa é uma cadeia forte, muito forte. Porque o mesmo conteúdo foi narrado em diversas cadeias. Isso dá força e veracidade, legitimidade a esse conteúdo. Então ele tem prioridade, e principalmente na legislação. E aí as escolas islâmicas, as escolas de jurisprudência, elas usam isso para argumentar e contra-argumentar. E aí eu me embasei, uma escola se embasou numa questão, por exemplo, o que poderia ser? Me foge exemplos, me foge a memória. Qualquer questão religiosa. Udo, por exemplo, a ablução. Ele não sabe o que é. A ablução aquilo que a gente faz de purificação com água anterior à oração. É uma purificação. É como se a pessoa estivesse numa antessala se preparando de um transporte do mundo físico para o mundo espiritual. Então ela faz um ritual com água.
o que Jesus fazia também antes de entrar na capela, e Moisés quando entrou quando foi para a terra sagrada, para o Monte Sinai, tirou os sapatos, se lavou e entrou na montanha sagrada, né, naquele solo sagrado, para receber e falar com Deus. Assim Jesus, antes de entrar na capela, também ele fazia, e assim os profetas faziam. E o profeta ensinou. Alguns falam, faz a boca, lava a boca e depois o nariz. Outros falaram, não, é o mesmo. Já a boca e o nariz juntos. E isso é uma questão de... Eu estou dando exemplos simples. Uma escola fala isso, outra escola fala isso. Aí vem, qual que é o argumento de cada um? Qual que é a prova, a evidência para o que você está falando? Porque nada pode ser falado sem evidência, porque eu estou falando de religião, então eu tenho que estar embasado em alguma coisa da religião. Ou versículo, ou da sunna, ou se não tiver, aí tem os sahabas. Os sahabas seriam os companheiros do profeta, que conviveram com o profeta, e a fala deles, na ausência de um versículo, na ausência de um hadith, a fala deles também, a narração deles é levada em consideração. E aí, uma escola, um sábio de uma escola, um sheik um erudito de uma escola, ele fala isso e eu trago esse argumento, essa narração do profeta. O outro vem e fala, não, mas ela tem que ser toda junta porque o profeta vem. Então, os dois trouxeram narrações do profeta. Porque a ablução completa, ela está na Sunna, não está no Alcorão. No Alcorão só está o básico, o essencial. Agora, lavar a boca, o nariz, isso está na Sunna, o profeta que fez. E tem várias narrações disso. E aí, uma parece que é contraditória à outra. Aí o que vem? E aí vem a argumentação e a contra-argumentação. Um falou desse hadith, não, mas esse hadith é anterior a esse. E o posterior revoga o anterior. O outro fala, não, mas eu tenho outro relato do profeta, de diversas formas, que me garante que esse é fidedigno. Apesar de ser anterior, esse aqui é mais forte do que esse, porque na cadeia de transmissão, tem fulano que não é muito confiável. A memória dele não é muito boa. Então, eu tenho de vários caminhos que fortalecem a minha argumentação, e eu tenho uma contra-argumentação que critica a sua. Então, o meu hadith, a minha narração, o meu argumento passa a ser mais forte que o seu, e fica esse debate acadêmico. É onde entra as questões secundárias. Isso é uma questão secundária. Já? Já. Não, você falou faz 20... O quê? Você falou que tem 20 minutos. Tem 30 segundos. Na verdade, já estourou. É porque você tomou esses 30 segundos de mim agora. Que Deus guie a todos. Tá, a gente deixa o resto para depois? A gente deixa para o próximo curso, próxima aula, próxima vida, no paraíso. Que Deus guie a todos e que aumente o nosso conhecimento, as nossas boas ações, para sermos abençoados 2 vezes, uma nessa vida e outra na entrada no paraíso, se Deus quiser. Amém. Assalamu alaikum. Obrigado. Para lembrar o pessoal do curso online, nós estamos aguardando os resumos, né, as monitoras que têm que fazer a presença de vocês. Então, quem assistiu a aula de hoje, faça lá o seu resuminho, mande para a Flávia, para a Luana e para a Isabel. As dúvidas também, quando eu tiver um tempinho, eu vou dar uma olhada. Estou sem tempo hoje e amanhã, mas assim que eu tiver um tempinho, eu vou lá e tiro as dúvidas mais complicadas. E até a próxima semana. Salam aleikum. Obrigado, pessoal. Esses